Já faz um tempo que eu tenho adotado uma técnica de seleção de fotos. Essa técnica consiste em deixar as fotos de molho por um período considerável, para que só depois você possa fazer a seleção. Isso evita com que você tenha um olhar viciado e acabe escolhendo fotos ruins e esquecendo fotos boas. E organizando e revendo meu acervo, eu percebi que eu tenho vários trabalhos que estão ainda por editar, por selecionar, e é sobre um deles, que é muito especial para mim, que eu vou falar com vocês hoje. O que nós podemos fazer quando nós temos as possibilidades bem limitadas? Para falar sobre esse projeto, eu vou precisar voltar no tempo, exatamente há 5 anos atrás. Exatamente, 2020, no período da pandemia. No final de 2019, a início de 2020, eu estava começando a me profissionalizar dentro da fotografia, pegando alguns projetos, estudando. Inclusive, nesse período inicial de 2020, eu estava até indo a um workshop em outra cidade, e foi quando eu ouvi falar dos primeiros casos da pandemia. Você deve estar se perguntando agora, o que a pandemia tem a ver com fotografia? Calma que eu já vou chegar lá. Como eu falei, eu fiquei sabendo sobre a pandemia, né, durante a minha ida para esse workshop de fotografia feminina. Foi durante esse percurso, né, que a gente ficou sabendo dos primeiros casos. Claro que não tinha ainda nenhuma medida, né, preventiva, de contenção. Ainda estava se entendendo o que era aquilo. E eu estava indo para esse workshop para explorar algumas outras áreas, né? Até então eu era só fotógrafo de paisagens, de natureza, mas eu decidi que eu tinha que experimentar outras áreas para entender como elas funcionavam, para ver se poderia ser algo que pudesse me agregar. Então, por isso eu decidi participar desse workshop, que até então não tinha nada a ver com o meu trabalho. Inclusive, eu também recomendo que vocês façam isso, explorem outras áreas fotográficas. A gente, a princípio, quando começa, acha que o nosso caminho só vai ser aquele, mas você pode ter uma grata surpresa de descobrir que você pode agregar outras sub-áreas ou encontrar uma área que você ainda tenha mais afinidade do que a atual. E voltando para casa, já com ideia de colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido, comecei até a fazer alguns trabalhos, mas tive que interromper por causa da pandemia. A gente teve as restrições, a gente tinha que ficar em casa, quem podia, e aí, claro, eu tive que interromper todo esse processo que eu estava iniciando. Nesse período eu ainda trabalhava com tecnologia, né? Então eu poderia trabalhar remotamente de casa, mas quanto à fotografia eu não tinha o que fazer, né? Então eu voltei para me manter ativo dentro da fotografia. Eu voltei para aquilo que foi o meu início, fotografando flores, fotografando plantas, alguns pássaros que apareciam no jardim da casa dos meus pais, principalmente. E foi isso que eu fiz por alguns meses, né? Até que começou a ficar cansativo, entediante. E aí eu tive que procurar alguma outra coisa que eu pudesse fazer sem necessidade de sair de casa. Meus pais tinham uma certa idade e eu não queria pô-los em risco, né? Então tinha que ser alguma coisa que eu pudesse fazer em casa mesmo. E tentando achar alguma ideia do que eu pudesse fazer, né, além daquelas práticas que eu já tinha, eu me lembrei de uma ideia que eu tinha visto há muito tempo atrás, na época que eu comecei a fotografar, né, que eu ainda estava meio que entendendo onde eu me encaixava. Eu vi alguém falando, aqui mesmo no YouTube, sobre uma técnica de macro com lente invertida. E caso você não saiba, a fotografia macro é aquela que é muito comum para revelar detalhes de natureza. Claro que tem algumas outras aplicações como joalheria, mas a mais comum, aquela que mais chama a atenção, são fotos de natureza, né? Detalhes de insetos, de plantas, flores.
essa é a maior aplicação da macrofotografia. E o mais interessante dessa técnica de macro com lente invertida é que você não precisa gastar nada se você tem já uma lente do kit. Geralmente, a gente quando compra uma câmera, ela já vem com uma lente, né? A famosa lente do kit. Essa é uma T3i, a minha primeira câmera. Você pega essa lente e inverte, né? E aí ela dá esse poder de ampliar aquilo que você está fotografando, como numa fotografia macro. Aqui normalmente a lente vai estar conectada ao corpo da câmera pela conexão normal mesmo, né? Mas para fazer a fotografia macro com lente invertida, você tem que girar. E no meu caso, como eu não tinha o anel inversor, que é o que faz essa conexão, ela normalmente não tem a parte da frente da lente, não tem um encaixe para que você possa conectar dessa maneira. Você tem que comprar um anel inversor. Eu não tinha esse anel inversor e foi na mão mesmo. Eu tinha que segurar o corpo da câmera, segurar a lente para que ela não saísse aqui, né, e não deixasse o sensor tão exposto. E aí eu tinha que segurar os dois, né? Eu tinha já um tripé, mas pela posição que os elementos que eu queria fotografar estavam, era muito baixo, não tinha como eu conectar a câmera, o corpo ao tripé e ainda fotografar aquilo que eu queria, tá? E aí o mais difícil é você manter o foco, porque a lente macro tem uma característica ela tem um foco muito limitado, né? O plano de foco ele é muito limitado e qualquer variação de movimento você já vai muito para frente ou muito para trás. É muito fácil de você perder o foco do sujeito. Então dá para você fazer fotografia macro, né, com lente invertida. Sugiro que vocês testem. Como eu disse, não precisa gastar nada, é só tentar. E aí fiquei um período mais ou menos uma semana ou duas acordando cedo para poder fotografar. Eu queria fazer alguns testes com as plantas, flores, insetos que tinha no jardim. E o melhor horário é logo cedo, né, no amanhecer, nas primeiras horas de luz, porque as plantas estão mais bonitas, né, mais viçosas. Tem uma questão do orvalho, que também deixa mais bonito. Se você deixar para o final do dia, se você quiser pegar a luz dourada do final do dia, não vai ficar tão interessante, porque as plantas, algumas ficam mais murchinhas, então é melhor começar no início do dia mesmo, tá? E aí fui testando, né, com algumas configurações, a questão também de estabilizar, né, entender como eu ia fazer, já que eu não podia usar o tripé, para mim ficava inviável. E aí fui olhando os resultados e tenho que confessar que eu fiquei surpreso. Foi muito melhor do que eu imaginava. Geralmente nos meus trabalhos eu tenho um percentual de 15 a 20, 30% de acerto ou de aproveitamento, né? Ou seja, a cada 100 fotos que eu faço, entre 20 e 30%, 20 e 30 fotos vão ficar boas, né? Dentro do que eu estabeleço como boas. Mas nesse trabalho, por incrível que pareça, eu tive um aproveitamento em cerca de 80 a 90%. Então foi muito bom. E fora o aproveitamento, aquilo que mais me chamou a atenção foram os resultados, né? Eu já tinha visto algumas fotografias macro, mas da maneira como eu tinha, da minha própria experiência, é diferente, né? Acho que isso pode acontecer, deve acontecer com vocês também. Uma coisa é a gente ver o trabalho de outra pessoa, às vezes a gente não vai ter a referência
do sujeito original, ou seja, da planta, do inseto, no tamanho normal, e o resultado que o fotógrafo alcançou. E aí no meu caso, né, eu tinha essa interação. Eu vi ali o sujeito e vi depois o resultado, né, e é simplesmente fantástico. Em algumas situações eu via uma coisa completamente diferente, um simples botão de flor, né, que era menor que a unha do dedo mindinho, e se transformava numa coisa completamente diferente, com um aspecto de pintura, ou então uma teia de aranha que parecia algo espacial, onde tinha uma gota, né, de orvalho, e aí deixava numa outra dimensão, parecia que as coisas mudavam, né, completamente. Eu sempre digo, eu falei isso no vídeo anterior, se você não viu, tá aqui em cima, que uma das capacidades do fotógrafo é de passar a ter esse olhar mais aguçado, né, de tudo. A matéria-prima da gente não é só a luz, é a vida. E a gente acaba ganhando um olhar mais apurado de tudo. E na fotografia macro isso acaba sendo ainda mais ampliado. Parece até um trocadilho, mas é isso que acontece. A sua percepção ela fica ainda maior, ou talvez a sua surpresa seja ainda maior, porque é algo que você via ali muito pequeno, muito discreto, talvez você nem percebesse, e aí você vê detalhes que você nem imaginaria que existiam. Então fica aqui a minha sugestão de que vocês também façam essas práticas, façam como eu fiz. Se você tem uma câmera, uma lente do kit, faz essa inversão, faça alguns testes aí na sua casa, principalmente se você não tem muitas ideias, né, do que fotografar, tá aí uma coisa interessante que você pode fazer. E sem mais delongas, vamos aos resultados.